Saudações, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, onde nesse primeiro instante nós vamos fazer as nossas irradiações, logo após as exposições e depois a prece de encerramento. Então, já nesse momento, eu convido a todos os irmãos para que nós possamos, nesse momento, rogar ao nosso bom Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos os nossos amigos espirituais, para que nesse momento da união dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, podemos alcançar aqueles irmãos que necessitam dessas energias, desse auxílio, desse amparo. Que possamos já nesse momento envolver a todos os nossos entes queridos, parentes, amigos, também nesse momento difícil a todos os nossos políticos, a todos os países que possam buscar um bom entendimento, a paz, a harmonia, para vencer os obstáculos a qual nos encontramos nessa caminhada. Que essa união e essa paz possa envolver a todos um único objetivo do nosso crescimento e do bem-estar de toda a humanidade. Queremos também, nesse momento, mentalizar a todos os nossos médicos, enfermeiros, diretores de hospitais, a lhes fortalecer a fé, a confiança, a esperança, para continuarem com suas atividades fortalecido com as nossas preces. E aos que estão acamados nos hospitais, nos lares, aonde quer que se encontre a dor, que esse lenitivo amoroso de todos nós possa servir como medicamento salutar a aliviar as suas dores. E aqueles que porventura, Senhor, tiverem que já retornar à pátria, aqueles que lá já estão, possam também estar sendo amparados, se desprendendo das coisas que aqui deixaram e seguir as suas vidas no mundo, aonde estão destinados nesse momento, que é na pátria espiritual. Que o amparo de seus entes queridos que antecederam possa estar junto, acolhendo e amparando a cada um. Assim também, queridos irmãos, rogamos também a nossa ciência, a todo esse movimento, desse trabalho incansável dessa vacina, que possam também receber essas inspirações amorosas para vencerem nessa batalha, nessa caminhada. Assim também, queridos irmãos, aproveitamos esses instantes a envolver o nosso planeta, toda a humanidade, para que possamos ser cada qual pontos de luz, para que possa brilhar a luz do nosso Mestre Jesus em todos os lugares. Abençoe os nossos idosos, as nossas crianças, os professores, enfim, toda a humanidade no geral. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma exposição doutrinária. Hoje agradecendo a todos os queridos corações amigos da Fraternidade, Casa Espírita Fraternidade, a qual temos grandes amigos, pessoas queridas e que, obviamente, estamos com bastante saudades, mas que esse momento faz com que nós nos aproximemos de uma maneira ou outra, mesmo que seja virtual, mas fica aqui o nosso abraço a cada um dos amigos desta querida e amada casa. Hoje o nosso tema vai falar sobre sintonia vibratória e afinidade moral. E nós temos como base o livro Evolução para o Terceiro Milênio do Rizzini. É um tema que vai muito em cheio naquilo que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia. Porque se nós ainda não nos percebemos enquanto espíritos imortais, nós temos uma participação muito importante no nosso planeta, sobretudo na sociedade, na comunidade em que nós vivemos, no núcleo familiar. E essa participação não se faz só com ações, ela se faz também por pensamentos, por sentimentos. E aí a gente vai perceber que muitas vezes
nós talvez estejamos deixando a desejar ou poderíamos fazer melhor essa participação nossa. Então, é importante a gente buscar, num primeiro momento, o que de fato é vibração, o que de fato é sintonia, porque são duas palavras, curiosamente, muito consumidas, muito divulgadas, difundidas no meio espírita, e que às vezes nós não entendemos o real significado delas ou quais são as suas verdadeiras e essenciais funções e como elas estão associadas ao meu dia. Então, o Rizzini vai trazer que vibração é um momento de vai e vem e pode ser também chamado de movimento vibratório. Pode ser comparado a uma oscilação ou uma pulsação. Vamos entender esse movimento vibratório com duas formas pelas quais ele se caracteriza. Então, a primeira delas é o comprimento de onda, ou seja, o espaço que vai de um ponto a outro da onda, e a frequência, que é o número de vezes em que esse comprimento de ponto a ponto se estabelece. Para a gente poder desenhar melhor na nossa mente, quem já fez um eletrocardiograma, que é aquele exame que faz o registro da atividade elétrica do coração, esse exame retrata bem esse movimento vibratório, né, do comprimento das ondas, da frequência delas. Então, a gente percebe que, através desse eletrocardiograma, por exemplo, os médicos podem registrar, podem verificar se o coração vai bem ou não. Inclusive, doenças podem ser observadas através desse registro. E com o movimento da vibração não é diferente. A gente tem um certo movimento, um certo padrão em que essas ondas vão se desenhando. E o próprio autor, o Rizzini, ele diz que padrão de vibração é o tipo de vibrações de um indivíduo. Ele vai, inclusive, exemplificar que os espíritos puros emitem raios ultra curtos, dotados de magno poder de penetração. Então, os espíritos puros, eles têm uma onda curtíssima, ultra curta, e a frequência dela é muito rápida, logo ela consegue penetrar melhor. Os raios ultravioleta, materialmente falando, são um exemplo de ondas curtas. Então, vejamos bem, estamos aqui falando já de evolução. Se hoje a linha lá do nosso eletrocardiograma da vibração, usando aqui um exemplo do exame que a gente falou antes, fazendo essa comparação, ela talvez, dependendo do dia e dos sentimentos que nós estamos produzindo, da forma como nós estamos nos sentindo, ela talvez esteja com grandes rabiscos. Ela pode estar um pouco descompensada. Dependendo do momento do dia, ela pode voltar a ficar um pouquinho mais bem desenhadinha, com frequência maior. Então, quando nós falamos de espíritos imperfeitos, de espíritos em um nível ainda de inferioridade quando comparada à pureza dos que já alcançaram um grau maior, nós estamos falando de ondas que são um pouco descompensadas, porque o nosso dia às vezes não é tão equilibrado assim. Isso para todos nós. Mas os espíritos puros, eles têm
maior penetração, no sentido de atingir, de fazer essa troca, que nós vamos entender melhor agora na sequência quando falarmos de sintonia, ele tem essa eficácia maior porque essas ondas são curtíssimas e elas têm um certo padrão, uma certa estabilidade que nós, por exemplo, não podemos encontrar e nem exigir de nós no estágio moral em que nós nos encontramos, mas estamos em evolução. Então, pensemos, se nós tivéssemos como parar para registrar todo dia como foram essas linhas do nosso dia, como é que seria esse desenho? Cada um pensando para si, como é que seria esse desenho? Muitas pessoas poderiam até pensar assim, olha, a minha nem chegou a ser um risquinho assim de cima a baixo. Não, a minha foi um monte de rabisco para cá e para lá, porque hoje o meu dia foi terrível. Acontece, é natural. Mas, se nós estamos já com essa informação de que os espíritos puros, e nós sabemos que essa é uma das nossas metas, alcançar a pureza de coração, né? Buscar a intelectualidade, buscar avançar esse contexto todo junto. Se nós temos esse objetivo, ora, eu tenho que começar a pensar nesta vibração ou neste meu padrão vibratório como o meu templo. E nós sabemos que Jesus deixou muito bem engendrado em nossa mente de que nós temos que buscar esse templo dentro de nós. Não é um templo exterior, é um templo interior. E a partir dessa linhagem de pensamento, a gente vai começar a buscar melhores atitudes, pontos de equilíbrio que antes talvez não fizessem parte da nossa rotina de preocupação no bom sentido, de buscarmos algo para nós. E aí, esse padrão, esse templo, vai começando a se revestir dos tijolos da serenidade, dos tijolos da paciência, né? E nós vamos começando a fortificá-lo. Ele vai ficando mais resistente a todo vendaval que às vezes nós encontramos aí fora. Então, quando o Rizzini passa para a parte da explicação sobre sintonia, nós vamos perceber que até aqui a gente falou sobre movimento vibratório, padrão vibratório. Agora a sintonia já foge só de falarmos de nós. Já vai falar dessa interação que nós temos com os outros, né? Afinal de contas, vivemos em um mundo físico, mas também nos relacionamos, querendo ou não, com um mundo espiritual. Porque isso é certo. Nós sabemos que Kardec deixou bem claro no Livro dos Médiuns que todos somos mais ou menos médiuns. Então, ao menos uma influenciação, seja ela positiva ou negativa, ou após o desencarne de um parente muito querido, o meu sentimento em relação a ele pode afetá-lo. Então a relação com o mundo espiritual existe. Isso é ponto. Isso é certo. Agora, o mais importante nisso tudo é
como está a nossa relação com esse mundo físico e esse mundo espiritual. Com quem nós estamos nos afinizando e que tipo de padrão vibratório ou de movimentos vibratórios nós estamos emitindo para estes dois planos. Isso é importante a gente se perguntar. O Resine diz que sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, pessoas que têm pensamentos, sentimentos ou ideais semelhantes estão em sintonia. Daí a expressão, estão vibrando na mesma faixa. Isso é uma frase muito comum no movimento espírita, por exemplo. Estão vibrando na mesma faixa, estão com os mesmos ideais de pensamento, sentimentos, sejam eles bons ou não. Então, nós sabemos que existe para cada um de nós um padrão vibratório e que essas vibrações elas se afinizam, esses sentimentos, esses pensamentos se afinizam com outros pensamentos porque as outras pessoas também têm os seus padrões. É a mesma história das frequências de rádio, por exemplo, porque ondas vibratórias de pensamento, de sentimento existem. Aí a gente precisa ver com qual vai sintonizar. Ondas de rádio, a gente sabe que existe AM e FM. As ondas AM, rapidinho aqui, não querendo sair do assunto, são aquelas ondas de amplitude maior. Elas fazem assim. Se a gente pudesse desenhar aqui, seria uma onda maior. Então é comum que as antenas e os aparelhos transmissores de rádio AM estejam em locais onde esse tipo de onda funcione melhor, normalmente em terrenos acompanhados de maior aquosidade, banhados, algo do tipo. E essas ondas elas vão mais longe, dependendo da potência, obviamente, do aparelho transmissor, do que as ondas de FM. A diferença para as ondas de FM é que as ondas de FM elas são retas, né? Aquela mesma linha, analisando o equipamento, das batidas cardíacas, a mesma linha de quando o coração não está batendo mais, ela é bem reta. No entanto, ela dá mais qualidade e as antenas e aparelhos transmissores desse tipo de rádio, do FM, precisam estar em localidades mais altas, porque elas são retas e não passam obstáculos como as de AM que fazem esse movimento. Bom, o fato é que estão aí, estão transmitindo e nós, quando ligamos o nosso aparelho receptor de rádio, nós sintonizamos com as rádios que nós gostamos. Isso é sintonia. Então, quando alguém diz, fique em sintonia comigo, um locutor, ele está te convidando a estar comungando daquelas ideias que são transmitidas pela rádio tal. Assim é também nesse movimento de ondas vibratórias, esse movimento de ondas de pensamento, de sentimento, nós sintonizamos com as coisas que nos agradam. Aí a gente pode talvez se perguntar, tá, mas tem tanta coisa que talvez não me agrade, mas eu ainda estou apegado a isso. Vou dar um exemplo. O mundo nos oferece hoje TV por assinatura, Spotify,
né? Serviço de streaming para ouvir música, além do que já tinha antes, que rádio, enfim, os veículos de comunicação tradicionais. Nos oferece Netflix, nos oferece a Prime da Amazon, nos oferece a Disney Plus agora. Estamos com várias possibilidades de entretenimento. Que bacana, avanço da internet. Mas como nós estamos gerindo o nosso tempo em relação ao que estamos consumindo com isso do nosso dia? Porque uma das formas de entretenimento sempre foi também uma leitura. E a gente sabe o poder de uma leitura edificante em prol do nosso equilíbrio. Isso está comprovado. Ler nos faz super bem, algo edificante. Mas hoje em dia eu não tenho mais tempo para isso, porque eu estou assistindo a 2, 3, 4 séries. Isso não é uma crítica, é apenas uma reflexão. E o meu tempo está pouco. Logo, está me faltando alguma coisa, podemos chamar de vazio. E esse vazio existencial, em algum momento, vai se deparar com dificuldades que são necessárias para a nossa evolução. E quando a gente precisar de algo para lutar bravamente com essas dificuldades, ou seja, aqueles conteúdos que os livros edificantes me proporcionariam, eu não tenho, porque eu não preenchi. E aí nós vamos cada vez mais indo a caminhos desnecessários. Para a gente entender o tamanho da potência desses aparelhos transmissores de ondas, de pensamento, né, de sentimento, a gente vai trazer rapidinho aqui do livro Obras Póstumas. Lá tem um capítulo que se chama Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. E Kardec traz uma parte que diz o seguinte: cada um de nós tem seu fluido próprio. Isso já está um pouquinho à frente, quando Kardec diz que o fluido cósmico ele é individualizado e para cada um de nós vem então essa parte individualizada. E aí nós temos a nossa identidade. E essa parte que se individualiza vem de uma fonte criadora, Deus. Então ele continua aqui. Cada um de nós tem seu fluido próprio que o envolve e o segue em seus movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. A extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. Num estado de repouso absoluto do espírito, pode estar circunscrita num limite de alguns passos, mas sob o domínio da vontade pode alcançar distâncias infinitas. Primeiro ponto. Se nós escutássemos previsões meteorológicas da nossa atmosfera individual, talvez a gente ouvisse o meteorologista dizendo o seguinte: olha, hoje o seu fulano está passando por uma dificuldade muito grande no trabalho, alguém está lhe confrontando. O seu orgulho não está deixando com que ele se harmonize. E a sua atmosfera nesse momento está com muitos raios, trovões, tempestades, vendavais, tsunamis. Mais ou menos ilustrando o momento do nosso dia. Um momento apenas. Esse é um ponto. Agora, sobre a potência, vejamos aqui a última frase. Pode alcançar, sob o domínio da nossa vontade, distâncias infinitas. Aí imagina se eu estou com muita raiva de alguém. Se eu estou nutrindo esse ódio de alguém. Mas essa pessoa está muito longe. É como se eu estivesse enviando um míssil teleguiado para atingir essa pessoa. Aí a pessoa que também não está conseguindo
se manter em uma vibração de equilíbrio, de serenidade, recebe esse tiro e daqui a pouco até começa a não se sentir mais tão bem. Imagina o tamanho da nossa responsabilidade quando nós estamos nutrindo esse tipo de sentimento. Se nós realmente buscássemos viver a nossa vida tentando ter em nosso coração esse tipo de entendimento de que essa raiva que eu estou sentindo pode machucar alguém, independente da distância, porque eu estou com muita vontade de sentir raiva, porque eu fiquei muito chateado com o que foi feito. Imaginemos só, é como se nós estivéssemos com a mão no gatilho e atirássemos em uma pessoa. É só para a gente buscar ver o tamanho da responsabilidade que é nós pensarmos mal. Por isso Jesus nos alerta para nós cultivarmos esse templo, construí-lo, sedimentá-lo, para que a gente consiga de fato levar coisas melhores para as pessoas. Porque se Deus está em todo lugar, Deus também está dentro de nós e está dentro daquela pessoa que nós não estamos, por um momento, conseguindo relacionar-se bem. Então vejamos, por que estar nutrindo esse tipo de sentimentos se ali está um irmão meu? Jesus fez muito bem esse trabalho de nos determinar como irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai e não tem como ser diferente. Se o que nos caracteriza, então, são esses pensamentos e, sobretudo, o nosso sentimento, em nossas relações com o mundo físico e o corporal, como a gente viu, com o mundo físico e o espiritual, de que forma estamos interagindo, então? Com quem nós estamos interagindo? Então, se nós estamos todos mergulhados nessas ondas, nós temos que tentar pensar num grande mar, numa beira-mar, onde ali estão as ondas. Olha, se eu tenho dificuldade de nadar, eu vou tentar ficar onde o mar pareça estar mais calmo. É com esse tipo de afinidade moral que nós temos que cada vez mais buscar estar. E não são só pessoas que nos transmitem uma paz. Obviamente, são momentos maravilhosos, mas nem sempre nós podemos deixar que essa responsabilidade fique a terceiros. Nós temos que tentar buscar opções para que a gente fique nesse melhor ponto do mar, onde está mais calmo. E às vezes leituras edificantes, se tornando boas pranchas para que a gente consiga melhor enfrentar algumas ondas mais difíceis que possam aparecer do nada, né? A própria meditação, buscar colocar um sorriso no rosto e também no coração, porque às vezes o sorriso no rosto não reflete o que nós estamos sentindo no coração. E essas pequenas coisas talvez pareçam simples demais, mas são muito difíceis de serem introduzidas na nossa rotina diária. Então nós podemos, às vezes, estar nos relacionando com pessoas boas, como falamos, que nos transmitem paz, às vezes com pessoas difíceis, né, que estão com a sua atmosfera individual, com trovões, com raios, de maneira bastante complicada, mas tem espíritos que estão sempre dispostos a estarem conosco. E estes são os espíritos
superiores, os nossos benfeitores, anjos de guarda, como quisermos chamar. Quando nós abrimos um espaço para eles, quando nós, de fato, queremos estar com eles, eles também querem estar conosco. Eles respeitam a nossa vontade de não querer estar, de nós querermos estar dentro da nossa bolha do ego, da nossa linha da materialidade, enfim. Mas nós somos feitos alunos de segunda série, por exemplo, que temos a oportunidade de, nesta escola, também ter alunos que estão nas mais elevadas séries, que em horários alternativos estão dispostos a estarem conosco, nos passando aquilo que sabem e aquilo que tem de melhor. E a nossa escolha, estarmos com eles ou com a turma do fundão. Então, meus amigos, essa questão de sintonia é uma questão muito de vontade nossa. A nossa vontade determina com quem nós queremos estar. E aquilo que aparece à nossa frente, às vezes é uma questão de ótica, de olhar. Tem uma história do avô e da neta em que a neta estava chorando compulsivamente, porque via pela janela um vizinho que estava enterrando seu cachorrinho, que ela gostava muito. E o avô convida: vem cá, minha neta, e leva para outra janela, e lá ele diz: olha, tá vendo essas rosas? Olha que lindas, essa paisagem, esse sol. Às vezes é o que está faltando para a gente. Alguém que nos tire desta janela em que nós só enxergamos coisas ruins, e às vezes a nosso respeito, porque ao invés de vidros ali estão espelhos. E aí nós só enxergamos aquilo que nós temos de ruim. E aí é necessário alguém nos pegar pelo braço e nos levar para um outro espelho e nos mostrar: mas olha isso aqui que tu tem de bom também. Olha só como você é lindo ou linda. Deixa de ser assim, tão carrancudo, com as suas dificuldades. Todos somos imperfeitos, mas todos temos belezas. Todos nós temos virtudes e podemos ter ainda mais. Se nós nos juntarmos a quem pode nos facilitar o caminho, com estes alunos de maiores séries, eles estão sempre dispostos a ajudar. E que o grande diretor dessa escola possa, sempre que nós estivermos com lágrimas nos olhos, nos levar para outra janela. Porque na outra janela tem uma paisagem linda, que é a nossa vida. Mais gratidão por ela. Muito obrigado, meus amigos. Assim, queridos irmãos, agradecemos mais uma vez a exposição de hoje e que possamos, então, nesses momentos, envolvidos por esse esclarecimento, por essas vibrações amorosas, darmos continuidade na nossa caminhada, procurando sempre essa paz interior para que possamos distribuir aonde quer que nós estejamos. Queremos agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos abre a mente e o coração para o entendimento e seguir essa estrada com muita paz. Obrigado, Senhor, e que assim seja.